Olá, eu sou o Daniel, eu costumo postar alguns vídeos neste canal, mas esse eu decidi fazer um pouco diferente, porque este ano foi um ano muito especial na minha vida, foi o ano em que eu mudei. Algo muito especial aconteceu comigo e como eu postei muito pouca coisa neste ano, eu resolvi fazer algo diferente, aproveitar o espaço desse canal para trazer uma história um pouco diferente, um pouco mais pessoal. Bom, eu tive uma infância normal, uma adolescência normal, rebelde, como geralmente são os adolescentes. Mas aos meus 19 anos eu decidi seguir um caminho que me foi apresentado desde que eu era criança, que era o caminho de Deus. Minha mãe sempre me ensinou os caminhos do Evangelho desde cedo. Me mostrou quem era Jesus Cristo, contou a história de Cristo para mim quando criança. E eu, aos 19 anos, eu comecei a frequentar uma igreja e decidi seguir aquele caminho. Permaneci lá por mais de 20 anos, tentando conduzir a minha vida, seguindo as leis de Deus. Mas conforme os anos foram passando, eu não consegui ver uma transformação real na minha vida. Eu fui me tornando cada vez mais amargurado, mais triste, mais vazio, mistura de sentimentos como rebeldia, muita tristeza. Mas segui minha vida normalmente. Casei, tive um filho, mas eu admito que eu não era uma pessoa muito agradável. Pessoa com uma escuridão, tinha muita tristeza, muito vazio. Eu não tinha capacidade de falar com as pessoas. Eu conseguia ter algum tipo de conversa com amigos, mas eu não conseguia conversar com as pessoas mais próximas, meus pais, meu irmão, enfim. Eu era uma pessoa que vivia num mundo completamente fechado, obscuro, alternando entre alguns momentos bons, mas em boa parte do tempo uma pessoa calada, vivendo num mundo à parte. Mesmo não sendo o que eu queria, eu sempre quis ser uma pessoa boa, uma pessoa feliz, mas eu não tinha essa felicidade. Agradeço a Deus por nunca ter me envolvido com coisas ruins para tentar preencher esse vazio, como vícios e, enfim, coisas más. Mas eu nunca consegui progredir na vida como pessoa, como pai, como marido, como amigo, como filho. E eu fui vivendo assim até que chegou um momento em que eu fui perdendo as coisas. Posso dizer que cheguei ao meu fundo do poço. E estando no fundo do poço, perdi muita coisa, mas eu lutei para me recuperar. Comecei a tentar mudar minha vida, seguir em frente. E as coisas começaram a ir bem. Mas as coisas indo bem externamente, mas o vazio interno continuava crescendo, as dores, eu continuava sendo uma pessoa cheia de problemas. E ainda que tudo estivesse se recuperando ao meu redor, uma dor muito terrível continuava crescendo dentro de mim. E essa dor se tornou tão forte que eu tomei uma decisão. Na verdade, não uma decisão, eu fiz uma coisa meio que por instinto, porque foi uma coisa que nunca me foi ensinada, pelo menos na igreja onde eu estava. Eu comecei a jejuar e orar a Deus
buscar muito a Deus pedindo uma resposta de Deus. Porque até então eu era só um religioso, e isso eu só percebi agora, há pouco tempo, que eu era um simples religioso frequentando uma igreja, seguindo o que era ensinado, mas nunca busquei a Deus de verdade, nunca tive uma experiência real de buscar a Deus. Eu via Deus como um patrão que eu precisava agradar para que Ele me desse as coisas, para que minha vida melhorasse. Mas nesse impulso de jejuar e orar numa madrugada, eu consegui ouvir a voz de Deus através da Bíblia, através da palavra dele. E naquela madrugada eu encontrei minha resposta, eu vi o que eu estava fazendo de errado, eu me vi confrontado pelos meus pecados, pelos meus erros, pela minha ignorância também, porque eu tinha um coração sincero, eu queria seguir os caminhos de Deus, mas eu não seguia, eu pensava que seguia. E a partir daquela madrugada que Deus me respondeu, tudo começou a mudar na minha vida. Meu espírito começou a se tornar sensível, a ponto de começar a ver os pequenos sinais e as pequenas falas de Deus na minha vida. A partir daquele momento, eu comecei a fazer coisas ouvindo uma voz que começou a falar comigo. Eu li um livro chamado O Homem ao Máximo, e a partir daquele livro, o meu mundo começou a se tornar colorido. Os meus olhos se abriram, eu comecei a ver o mundo ao meu redor, um mundo que eu não enxergava, o eu que eu não enxergava. E neste período em que eu comecei a ouvir a voz de Deus, eu posso dizer que aquele antigo eu morreu e uma nova pessoa nasceu. Alguém capaz de falar, alguém capaz de amar, de respeitar, de entender. Eu comecei a amar a vida, as pessoas próximas a mim, o mundo de uma forma geral, tudo de uma forma diferente e única, real. Hoje eu me sinto como se eu tivesse acordado de um coma, porque agora eu consigo ver o porquê da minha tristeza, o porquê do meu vazio. Porque nesse intervalo que eu comecei a ouvir a voz de Deus, que eu comecei a ouvir os pequenos sinais que Ele me dava e comecei a seguir os instintos que Ele foi me dando neste caminhar, eu encontrei a resposta. Eu descobri o que faltava na minha vida. Faltava Jesus Cristo. Faltava Ele, que eu conhecia muito superficialmente. Sabia que Ele era o Filho de Deus, que tinha morrido, mas não sabia o porquê. Eu não sabia que a salvação de toda a humanidade, de todos aqueles que crerem, vem por Ele. Que Ele é a porta que conduz ao Deus. E quando eu atravessei essa porta, é que eu pude ver não mais o Deus patrão que eu tentava agradar, que eu tinha medo. Eu encontrei o Deus Pai, o Deus que ama, o Deus que transforma. E isso mudou tudo. Eu encontrei a paz. A minha vida melhorou. Os problemas continuam os mesmos que eu sempre tive, mas eu tenho paz. Porque eu encontrei Ele, que eu descobri que quando Jesus Cristo se torna o centro da nossa vida, tudo muda. Eu pude
finalmente fazer uma oração sincera, me jogar aos pés de Deus, me jogar aos pés de Cristo, me confessar diante dele, colocar toda a minha amargura, tudo de ruim que tinha dentro de mim para fora e entregar a Cristo. E ele recebeu e me transformou. Eu consigo ser um pai para o meu filho. Eu consigo ser uma boa pessoa para todos aqueles que estão ao meu redor. Continuo com minhas falhas, com meus erros. Mas eu mudei. E eu quero com esse vídeo deixar uma mensagem. Jesus Cristo é a resposta. Foi a resposta que eu encontrei. Foi a resposta que me deu a paz. Jesus Cristo é a porta que conduz ao Deus Pai. Porque me foi apresentado um Deus como alguém que estava o tempo todo me vigiando para me punir em cada passo errado. Eu estava enganado quando eu atravessei a porta chamada Jesus Cristo. Eu encontrei o Deus Pai, o Deus que ouve, o Deus que responde, o Deus que ama. E o amor de Cristo entrou no meu coração. E hoje eu experimento esse amor vindo de dentro, trazendo alegria, a fé, a paz que renova. Eu encontrei a resposta. E quando ele mesmo disse, o próprio Jesus nos disse, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se não for através dele, nós não chegamos ao Deus Pai. Deus é amor. Ele enviou seu Filho e o Filho morreu por nós. E a paz está aí para quem quiser alcançar.